Meu irmão, crie agora uma expectativa para o que Deus vai falar contigo. Porque eu crio expectativas quando eu chego na igreja para Deus falar comigo. Ué, pastor, mas você que está pregando. Pois é, você esqueceu que a palavra de Deus diz que ela vai e ela não volta vazia. As mensagens que são liberadas aqui desse altar, elas cortam aqui também. Elas falam comigo também. Até porque muitas coisas que eu falo aqui, elas são realmente inspirações do momento. Muita coisa não está nem escrita no esboço. São coisas do momento que o Espírito Santo vai dando, vai falando ao coração da igreja. Meus amados irmãos, hoje eu me lembrei do dia da minha conversão. Tenta se lembrar aí, você que é convertido há um pouco mais de tempo. Lembra do dia da sua conversão? Eu me lembrei hoje do dia que eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. E eu me lembro que os meus amigos, eles falaram para mim: rapaz, esse negócio de igreja aí, você não vai durar 6 meses. Eu confesso para você que naquele primeiro momento eu tomei um baque. Poxa, eles soltaram uma flechada no meu coração. Poxa, será que eu não vou conseguir ficar 6 meses? Meu irmão, nós somos bombardeados durante a nossa caminhada cristã para que nós venhamos a abandonar o barco. Durante a nossa caminhada nós somos confrontados por pessoas, circunstâncias e coisas que querem nos paralisar de seguir a Jesus. Eu não sei se aconteceu isso com você. Eu não sei se isso acontece contigo no dia a dia. Eu acredito que sim. Circunstâncias, pessoas, coisas que acontecem ao nosso redor ou de redor, que fazem de tudo para nós pararmos de seguir a Jesus. E por isso o tema do nosso sermão é esse hoje: não deixe nada te impedir de seguir a Jesus. Você consegue falar isso para o seu irmão? Não deixe nada te impedir de seguir a Jesus. Nada, nada. Não deixe. Vai entrar aqui. E eu queria pedir, meu amado irmão, que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, Novo Testamento. Ele é o segundo livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, capítulo 10. E nós leremos dos versos 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 ao 52. Se você achou, diga um amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a palavra, meus irmãos, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que queres que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus, Pai, nós nessa noite nos encurvamos às tuas escrituras, nos encurvamos à tua palavra, à tua potente mão, Senhor. Pai, pedimos que o Senhor venha nessa noite ministrar aos nossos corações, Espírito Santo. O ambiente está preparado para que mentes e corações sejam agora ministradas, impactadas pelo poder da tua palavra. Senhor, faz a tua obra aqui hoje.
Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui nesse lugar. Faz a tua obra, Senhor. Ministra em cada coração, em cada vida. Que possamos sair daqui hoje cheios da tua presença. Essa é a oração que nós te fazemos, Senhor. E oramos no nome poderoso de Jesus. E que o povo de Deus diga um amém bem forte. Amém. Meus irmãos, nesse texto aqui nós lemos a história do cego Bartimeu. Muitas pessoas podem pensar que o nome dele era Bartimeu. E eu queria te dizer que não é. Quando me converti, eu li a primeira vez, eu falei, o nome dele é Bartimeu. E depois o tempo vai passando, você vai estudando, você vai se aprofundando na palavra e você descobre que o nome dele não era Bartimeu. Pastor, qual era o nome dele? Pois é, boa pergunta, ninguém sabe. Ninguém sabe o nome dele, para tu ver que ele não tinha essa importância, mas a Bíblia ela traz para nós aqui algumas dicas. A palavra Bar, ela quer dizer filho. Diga, filho. E Timeu é o nome do seu pai. Ou seja, Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Então você que não sabia, agora você já sabe que Bartimeu quer dizer filho de. Bar-Jonas não é o nome dele também. É Bar, filho de Jonas. Agora você, quando ler a palavra e ver tudo que entra Bar antes, já sabe que está falando filho do próximo nome, que é o pai. A história do pai de Bartimeu, Timeu, o seu Timeu, ele não é retratado nos evangelhos, porém, alguns teólogos e alguns estudos afirmam que um historiador chamado Flávio Joséfo, logo depois de Jesus, ele faz alguns apanhados e ele começa a escrever um documentário. E esse escritor, Flávio Joséfo, ele fala a respeito de Timeu, o pai do Bartimeu. Diz alguns estudos que o Timeu, ele era um general que servia ao exército de Israel em Betel. E ele se aposenta. E logo depois dele se aposentar, ele se torna um grande comerciante, ou seja, uma pessoa bem-sucedida. Ele era um general de patente alta e tinha sua aposentadoria. Só que ele se aposentou e falou, não, eu quero continuar trabalhando. Ele montou negócios, comércios locais e ele enriqueceu muito. Só que tem um detalhe, irmão. Os romanos, eles entram ali na Palestina e quando descobrem que Timeu, ele era um general de patente alta, eles no primeiro momento, eles já tiram logo o salário dele. Olha, a partir de agora você não vai ter mais o salário, você vai sair da folha de pagamento. Começou a enfraquecer já o contra-cheque do Timeu. E aí, consequentemente, começaram a confiscar os seus bens. E o que aconteceu? Ele ficou sem dinheiro. Ele, que era um homem bem-sucedido, empobreceu. E com isso, ele se tornou um cidadão com a patente de exército, e ele criou várias rebeliões em Roma, naquela região, contra o exército romano. E então ele monta ali uma comitiva, um grupo, e ele começou a tentar enfraquecer os romanos. E o que aconteceu, irmão? Esse homem, Timeu, pai do cego, ele é preso e logo depois ele é morto. Se rebelou contra um exército poderoso dos romanos. Após a morte de Timeu, o mal agora passa para os seus filhos. Os romanos, com medo do seu filho Bartimeu assumiu o lugar do seu pai nessa rebelião, eles pegam Bartimeu e arrancam os seus 2 olhos. Você consegue entender agora que ele não nasceu cego. Ele se tornou cego por uma maldade. Furaram os 2 olhos de Bartimeu. Meus amados, nós não sabemos se a história do pai do cego é verdadeira. É história. Porém, uma coisa é certa, a história de Bartimeu, ela é verdadeira, porque ela está escrita na palavra de Deus. E nessa noite eu queria te trazer aqui alguns ensinamentos que esse texto nos traz nessa noite. E o primeiro ensinamento dessa história é: fique atento às oportunidades da vida.
Você consegue falar para a pessoa que está do seu lado? Fique atento às oportunidades da vida. É para você sair daqui hoje atento mesmo, irmão. As oportunidades que a vida te coloca. Veja aqui o texto aqui de Marcos 10:46 diz: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Diz aqui o verso 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu amado irmão, provavelmente o Bartimeu, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Provavelmente ele já sabia da fama de Jesus. Ele já sabia que Jesus operava milagres. E eu tenho uma convicção no meu coração, por ele ter sido filho de um general, ele tenha recebido uma boa instrução, um bom estudo. Ele era um camarada inteligente. Afinal de contas, o seu pai era uma patente alta, um general. E eu tenho certeza que ele, por ter tido um pai estrategista, ele começa a montar todo um planejamento, arquitetar toda uma estratégia. Eu acredito que ele pensava: quando Jesus passar aqui na minha frente, eu vou ativar o meu plano. E é o que acontece. Jesus está passando naquela região, e ele está ali cego, e ele começa a ouvir: ah, Jesus, Jesus. Ele falou: é agora. Eu vou dar um start no meu projeto. Eu vou dar um start no planejamento que Deus colocou no meu coração. É a chance da minha vida, é a oportunidade da minha vida. Meu amado irmão, o texto diz que quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar. Ele começou a gritar. Meus irmãos, ele era cego, porém, ele não era surdo e também não era mudo. Por sinal, devia gritar bem alto. Ele começa a gritar, ele começa a usar aquilo que Deus deu para ele. Ele não tinha visão, mas ele tinha audição, e ele tinha fala. Ele pensou: eu vou usar aquilo que eu tenho, mas eu não vou desperdiçar a oportunidade que Deus está me dando. Meus irmãos, muitas das vezes nós achamos que não temos nada. Quantas das vezes você se achou: eu não tenho nada, eu sou um pobrezinho, eu não tenho como mudar essa situação, eu não tenho nada. Nós precisamos usar, meus irmãos, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos e aproveitarmos as oportunidades que a vida nos coloca. Muitas pessoas dizem: eu não tenho estudo. Como eu já ouvi isso? Eu não tenho estudo. E aí você vê homens poderosos hoje que têm a 3ª série e que venceram na vida. O estudo não é tão importante assim. Você quer saber de uma coisa? Pastor Josué, ele fala muito isso, que o motivado, ele ganha do inteligente, e eu concordo. O motivado ganha do inteligente. Quantas pessoas você conhece que tem várias faculdades, mas são pessoas desanimadas, e às vezes vê um garotinho que não tem nem o 1º grau, começa a ganhar dinheiro, começa a prosperar, começa a crescer. Sabe por quê? É atitude, irmão, é atitude. Outros dizem: eu não tenho tanta especialização, eu tenho essa faculdade aqui, mas eu não tenho essa, e o mercado está pedindo essa. Eu não me sinto capaz para assumir essa responsabilidade. Quer saber, irmão? Uma série de desculpas que nós vamos colocando, que vão nos impedindo de crescer, vão nos impedindo de viver aquilo que Deus preparou para a gente. Existe um ditado popular: se um cavalo selado passar perto de você, suba, porque pode ser que ele passe apenas uma vez. Quem já ouviu essa frase, levanta a mão aí. Se um cavalo selado passar na sua frente, irmão, monta nele, porque pode ser que isso nunca mais aconteça. Eu acredito que o criador dessa frase, ele tenha passado por essa frustração de ter perdido uma oportunidade na vida, e ele não aproveitou, ele desperdiçou, e o cavalo selado passou e nunca mais passou outro. Então, irmão,
esteja atento às oportunidades da vida. O segundo ensinamento que nós aprendemos com essa história: não deixe nada te paralisar. Vê se você concorda comigo. Esse homem aqui, ele tinha tudo. Estudava em colégio particular, fazia curso de inglês, fazia hebraico, fazia grego. Ele tinha um PlayStation 5 na época. Ele tinha tudo do bom do melhor. Ele devia ter uma televisão daquela de 65 polegadas OLED. Ele tinha tudo, irmão. E o seu pai perde as coisas. E agora ele está cego. E agora ele está morando na rua. E agora ele é um mendigo. Irmão, ele tinha tudo para chutar o balde. Ele tinha tudo para paralisar a vida dele. Cego, mendigo, rejeitado, humilhado, sem pai e desamparado. E quantas pessoas estão se sentindo como o cego Bartimeu? As pessoas se sentem cegas, tendo visão. Quantos cegos você conhece? Cegos que enxergam, pessoas que estão sem a visão de Deus. As pessoas não sabem o que fazer, têm a vista, têm os olhos, mas não conseguem enxergar uma saída. Quantas pessoas você conhece que são hoje mendigos espirituais? Pastor, o que é isso? O que é um mendigo espiritual? Uma pessoa que já esteve na casa do Pai, uma pessoa que já esteve vestido com roupas nobres. Eu não estou dizendo de roupa, não. Eu estou dizendo de estar na presença de Deus, de estar na presença do Rei. E essa pessoa se afastou da presença de Deus e hoje é um mendigo espiritual. Está desamparado, está sem um pai que é o próprio Deus, o próprio Criador. Essa pessoa se sente humilhada pelos problemas da vida, se sente desamparada porque está sem um caminho. Lembra que o texto diz que ele estava sentado à beira do caminho. Assim somos nós, sem a presença de Deus. Estamos à beira do caminho, somos jogados para escanteio, irmão. Deus nessa noite está nos chamando para nós voltarmos para os caminhos do Senhor, estarmos alinhados com os caminhos do Senhor. Bartimeu, ele não aceita a situação dele, ele vai para cima e ele usa o que ele tem. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi o grito do cego. Irmão, tem momentos na nossa vida que você tem que dar o grito da sua alma: Senhor, eu não aguento mais. Você precisa se movimentar, você precisa sair da inércia. Quantas pessoas estão vendo a casa cair, está dando ruim e não se mexem? Meu irmão, não grita com ninguém não. Não grita com teu líder não. Não grita com teu vizinho não. Não grita com ninguém não. Grita com Deus. Fala com Deus: Senhor, eu não aguento mais. Foi o que o cego fez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai na fonte, irmão. Ele foi na fonte. Esse homem aqui traz muitos ensinamentos para nós. Só que o texto da palavra diz que quando ele toma essa atitude, o texto diz de Marcos 10:48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Quando você se movimentar, irmão, as pessoas vão tentar te calar. Quando você começar a ser reativado por Deus e voltar a sonhar, as pessoas vão falar: ah, o sonhador aí, tá igual o José, o sonhador. Fica quieto, para de ficar falando essas coisas aí que isso não vai acontecer, irmão. Aconteceu com o cego. Vai acontecer com cada um de nós. Nós não estamos ilesos por esses problemas, porque o mundo é assim. As pessoas vão tentar paralisar você, elas vão tentar te calar, e você precisa fazer como esse cego. Você não pode parar, meu irmão. Tentaram parar ele, tentaram roubar a sua esperança. E eu quero perguntar para você hoje aqui, meu amado irmão, o que tem te paralisado, hein? O que está te paralisando hoje? É o medo? É o medo de recomeçar? É o medo de dar errado? É o medo de começar algo novo que Deus já colocou no seu coração, para você sair da inércia? Algo novo, algo novinho, para que você possa desfrutar.
É o medo de dar errado. Quando uma pessoa começa algo com medo de dar errado, realmente vai dar errado, irmão. Porque não tem nada de fé nisso. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela... Irmão, tudo que você for fazer, faça pela fé. Faça pela fé. E a fé não é dúvida. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Ao cego. O cego não estava vendo nada, mas ele tinha fé. Ele falou: quando Jesus passar aqui, eu vou gritar. Eu acho que ele estava se preparando, fazendo um gargarejo com sal, para se preparar, meu irmão, para o momento dele, para quando acontecesse o momento dele, ele partir para cima. Bartimeu tem tanto para nos ensinar. Ele não deu ouvido ao que as pessoas tentaram fazer com ele. Ele não deu ouvido. Ele não gastou energia com quem não podia ajudá-lo. Você vai ser provocado durante a sua vida a gastar energia com pessoas, com situações que não vale a pena. Você está no seu trabalho, e aí começa uma pessoa a falar de ideologia de gênero e um monte de besteira. Irmão, quer falar ali, bater um papo? Olha, a Bíblia diz isso. Falou. Se essa pessoa não quer aceitar, por que você vai ficar se desgastando com essa pessoa? Criando uma inimizade com essa pessoa? Você fala com habilidade, com inteligência. Agora, ficar se desgastando com uma pessoa que já está ensigueirada, ora por ela, que é muito melhor. Pare de gastar sua energia. O cego, ele escolheu a guerra dele. Enquanto muitos estavam dizendo, tentando ali repreender ele, tentando paralisar ele, sabe o que ele fez? Ele não deu nem ideia, irmão. Ele não fala em nenhum momento de ninguém, porque ele tinha um foco. Ele tinha um foco. Irmão, tenha foco. Coloque foco naquilo que Deus tem colocado como direção para a sua vida. Coloque foco, busque por isso, lute por isso, porque foi isso que esse abençoado aqui fez. Um cego, ele tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Ser curado, voltar a enxergar. E qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo na vida, irmão? Coloque foco, coloque integridade, coloque determinação, coloque garra, coloque disposição, coloque resiliência. Se não der certo, recomeça de novo até dar certo. Me faz lembrar aqui agora do Cafu. O Cafu, irmão, que foi algumas vezes considerado o melhor jogador do mundo, levantou a bola de ouro. Mas quando você escuta a história do Cafu, ele foi reprovado 32 vezes na peneira. 32 vezes que ele ia lá, todo animadão com o meião dele, todo furado, para fazer o teste, era reprovado. Eu vou de novo, reprovado. E mais uma vez, reprovado. A perseverança desse homem fez ele chegar no topo. Por várias vezes ele foi o campeão do mundo, o melhor jogador do mundo. Por quê? Perseverança. Terceiro ensinamento da história do nosso amado irmão Bartimeu: insista no seu propósito. E meus irmãos, insista no seu propósito. Como eu acabei de falar, e se der errado? Se der errado, você vai começar de novo, até dar certo. Você vai insistir. O texto diz: mas o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Você percebeu aqui? Ele já estava gritando. E quando repreenderam ele, ao invés dele ficar caladinho, mudinho, ai, magoei, eu vou gritar mais alto. Eu não quero saber. Eu vou insistir até ele me ouvir. Você que está orando, irmão, por um projeto, você que está orando por algo e não está acontecendo, irmão, insista. Insista com Deus. Talvez Deus esteja te levando a um extremo. Talvez Deus esteja te preparando para que você possa ter a sua fé ainda mais amadurecida. O texto diz que ele insistiu, ele gritou mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quantos de nós
desistimos do primeiro problema? Quantos de nós nos paralisamos na primeira adversidade, no primeiro obstáculo? Nós paramos, nós desistimos, nós jogamos a toalha, e esse cego tem tanto para nos ensinar nessa noite. Meus amados irmãos, não pare diante dos obstáculos da vida. Eu aprendi algo muito bacana com um amigo meu, que é vendedor. Ele era vendedor do Bradesco, vendedor de planos de saúde, seguros. E ele saía para o banco para vender. E ele abordava as pessoas ali na agência. E quando ele abordava o primeiro, a pessoa falava, não quero não. E aí ele abordava o segundo, a pessoa, não, obrigado, não preciso não, beleza. E ele ia para o terceiro, para o quarto. E ele me ensinou algo que eu levei para a vida. Ele dizia assim, olha, entre 10 pessoas, 9 vão falar não, e uma vai falar sim. Então ele aprendeu, irmão, que ele iria pegando ali, acumulando os não, obrigado, não. Cada vez mais ele estava se vendo perto do seu sim tão esperado. E sabe o que aconteceu? Por várias vezes, ele recebeu um prêmio que o Bradesco entrega, que é o prêmio Locomotiva. É o prêmio para quem bate metas de vendas altíssimas. E ele tem vários troféus. Troféus Locomotiva. Por quê? Porque ele era um grande vendedor. Mas ele insistia. Ele aprendeu que não são os nãos da vida que vão nos trazer a alegria, mas sim a perseverança, a insistência. Não, sim. Irmão, vai atrás do teu sim. Amanhã é segunda-feira, você vai sair para trabalhar. Vai atrás do teu sim. Ah, pastor, estou desempregado, as portas não estão se abrindo. Vai se abrir, meu irmão. Vai atrás do teu sim. Deus vai te honrar. Vai chegar a hora que você vai acertar o alvo em cheio, no meio. Vai ser a tua vitória, a sua conquista. Mas para que isso aconteça, você vai precisar perseverar e insistir. Tem uma história muito bacana de Thomas Edison. Quem conhece Thomas Edison? Um grande inventor. Eu não sei se você sabe, mas essa luz está acesa aqui por causa de Thomas Edison. Tem uma luz aqui me iluminando por conta de Thomas Edison. Ele é um dos inventores da lâmpada. Ele é o camarada que ele conseguiu criar essa lâmpada com um filamento incandescente. Só que as pessoas que olham uma lâmpada não conseguem dimensionar o que está por trás dessa invenção. Diz a história que Thomas Edison, ele tentou mais de 1000 vezes até a lâmpada acender. 1000! Ele insistiu a primeira, explodiu. Insistiu a segunda, fez um barulho assim de curto-circuito, falhou. Ele foi insistindo, até que no dia 21 de outubro de 1879, uma lâmpada composta por um filamento de algodão carbonizado dentro de um bulbo a vácuo brilhou por 45 horas seguidas. Meu irmão, insista, porque uma hora a sua luz vai brilhar. Uma hora o teu momento vai chegar. Uma hora você vai viver tudo aquilo que você tem sonhado para a sua vida. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para o sucesso. Você nasceu para crescer. A Bíblia promete para nós que nós fomos criados para viver vida e vida com abundância. Não é apenas uma vidinha, não. Deus nos criou para viver vida e vida com abundância. Mas por favor, insista no seu propósito. Quarto ensinamento dessa história: deixe o seu passado para trás. Aí eu vou pedir para você falar para o seu irmão: deixe o seu passado para trás. Por que eu pedi para você falar com o irmão que está do seu lado? Porque possa ser que esse querido ou essa querida esteja presa ao passado. Quantas pessoas ficam presas ao passado?
Eu já falei aqui uma vez, mas cabe falar novamente. Pessoas que viveram um passado de glória, e o tempo passou, e que situações aconteceram, e hoje você vive uma outra realidade, meu amado. Deixe o seu passado para trás. O texto de Marcos capítulo 10, 49 e 50 diz: Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Você consegue perceber aqui os detalhes desse verso? Esse homem, ele era morador de rua. Você com certeza já viu algum morador de rua se movimentando pela rua. Quando ele se movimenta, ele não tem um guarda-roupa na porta de uma loja, debaixo de uma marquise, que ele possa guardar a sua roupa de cama, seu casaco, seu chapéuzinho. Ele não tem um local para guardar ali o seu sapato. Então, ele tem que carregar. Para onde ele vai, ele tem que carregar seu colchonete, seu lençol, seu cobertor, seu travesseiro. E é claro, não pode esquecer de levar o seu cachorro. Vai todo mundo, vambora. Ele tem que levar as suas coisas, porque são os seus bens mais preciosos. Porque à noite, enquanto nós estamos lá na nossa cama quentinha, muitos deles estão na rua com frio. E esse cego aqui, ele nos dá uma lição, porque quando Jesus chama Bartimeu, a primeira coisa que ele faz é deixar o seu passado para trás. Como assim, pastor? O texto fala que ele jogou a sua capa para o lado. Irmão, sabe o que esse cara deve ter feito? Ele deve ter feito isso aqui, ó. Ele pegou a capa dele, que aquecia ele à noite, e ele falou assim, ó: eu não preciso mais de você. Eu não preciso mais de você, sua capa fedorenta. Porque o mestre está me chamando. Porque Jesus está me chamando. E se ele está me chamando, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, irmão. Você que está na presença de Deus, cheio de sonhos, não tem como dar errado, porque Jesus está te chamando. É Ele que vai te fazer um milagre na sua vida. Ah, meus irmãos, diz a palavra aqui, em Marcos capítulo 10, 50, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Você percebe aqui? Ele estava sentado no chão, todo sujo, fedorento, o pé todo preto, cheio de unha encravada, sem tomar banho, todo furado. Mas quando ele recebe a voz de comando de Jesus, olha, ele se põe de pé e de um salto ele vai em direção a Jesus. E ele vai até Jesus e ele fala: hoje é o dia do meu recomeço. Hoje é o dia do recomeço. Aleluia, eu vou voltar a chegar. Irmão, esse cara aqui nos ensina tantas coisas nessa noite. Todos nós somos constantemente convidados a olhar para trás. Ele deixou a capa que representa o passado dele. E nós somos convidados diariamente a olhar para o nosso passado de bebedeira. Nosso passado horrível. Um passado terrível. Amigos que estavam nos levando para o fundo do poço. Mas muitas das vezes, nós olhamos para trás. Ficamos com saudade. Ah, poxa, que época daquele pagodinho. Pô, era bom demais. Irmão, não há tempo para voltar para trás. Não volte para o teu passado. O cego Bartimeu, ele joga fora aquilo que representava o seu passado, aquela capa que o aquecia durante a noite de frio, representava um passado ruim para ele. Ele tira a capa e ele joga fora. Ele diz que não quer mais viver essa vida. E é o que o texto da palavra de 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo.
Eu acho que esse versículo aqui foi inspirado no Bartimeu. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Veja o detalhe, eis que tudo. Fala para o irmão que está do seu lado, tudo. É tudo, irmão. Não é uma coisinha ou outra, é tudo. Eis que tudo se fez novo. Então, meu amado, deixe o seu passado para trás. O quinto ensinamento da história do nosso amado irmão Bartimeu: seja específico com Jesus. Muitas pessoas não são específicas. Quando você vai conversar às vezes com algumas pessoas, até você conseguir entender o que ela está falando, ela dá uma volta, ela vai lá em Nova Iguaçu, aí pega a Avenida Brasil, pega a linha vermelha, pega a linha amarela, aí chega, e tu está ali, meu Deus do céu, não vai chegar não? Nós precisamos ser específico, direto, específico. O texto diz de Marcos 10:51, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus para ele. Jesus pergunta para ele algo claro, objetivo, específico. E sabe o que ele responde? Algo específico. Ele já estava montando o seu plano. Parecia que ele já sabia o que Jesus ia perguntar. E quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele respondeu, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. E quando nós lemos essa passagem aqui, pode parecer ironia de Jesus, porque Jesus está vendo que o cara está indo cego para se encontrar com ele. Era claro que ele queria enxergar. Era óbvio que ele queria voltar a enxergar. Era muito, muito claro. Só que Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? E Jesus está te perguntando aqui hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, o que você quer que eu faça na sua vida? O que você quer? Qual a mudança? Qual a transformação? O que você quer que eu faça, que eu realize na sua vida? E quando Jesus pergunta às vezes para nós essas perguntas, nós ficamos perguntando, não sei, Senhor, se eu faço faculdade disso ou daquilo, se eu compro o carro preto ou amarelo, ou o branco. Não, irmão. Seja específico. Seja específico. Eu lembro uma vez que eu fui comprar um laptop, quando jovem, e eu levei a minha esposa, nós éramos recém-casados, ela não conhecia ainda essa minha fragilidade. E eu cheguei na loja, e os computadores eram exatamente iguais, e tinha lá um preto e um branco. E aí eu fiquei naquela dúvida. Eu fiquei 1h30 ali o branco fica mais bonito assim. Pô, mas o preto é lindão, né? Que ele dá um brilho. Pô, mas o branco eu posso colar a maçãzinha da Apple, dá para passar até batido, parece que é da Apple. Sabe? Fica na dúvida. E ela falou para mim, caramba, eu não conhecia essa tua fraqueza não, hein? Tu é duvidoso pra caramba, hein? Pô, leva qualquer um, leva o cor de abóbora, pronto. Porque aí não é um nem outro. O importante é o computador. E na vida nós somos assim. Às vezes somos duvidosos. Esse homem sabia o que ele queria. Quando Jesus pergunta para ele, na mesma hora ele responde, mestre, eu quero ver. Meu irmão, seja específico com Jesus. Quando você fizer a sua oração, seja específico. Seja específico. Eu conheci uma jovem que ela dizia assim, não, quando eu casar, eu quero casar com um homem louro, surfista, que seja empresário, que isso e aquilo, e tal, e tal, e tal. Eu falei, caramba, tá difícil para você, hein? Tá difícil. E quantas pessoas são assim? Elas não são diretas, específicas. Senhor, eu quero um homem de Deus. Um homem de Deus que me faça feliz, que me faça bem, que me respeite, que me honre, que seja um trabalhador, que seja uma pessoa do bem. Olha aí, ficou mais fácil, né? Especificidade. Meu amado irmão, havia um grande muro separando dois grupos. De um lado estavam ali Deus, os anjos e os servos leais a Deus. E do outro lado estava Satanás, seus demônios e todos os humanos que não serviam a Deus. Um muro, e de um lado Deus, os anjos e os servos fiéis. Do outro lado estava ali Satanás, os demônios
e aqueles que não queriam servir a Deus. E em cima do muro estava um jovem, indeciso. E ele dizia: eu não sei se eu vou estar na presença de Deus, embora eu tenha sido criado na igreja, eu tenha realmente aprendido a palavra de Deus desde pequeno, mas eu não sei se eu quero curtir mais, um pouco mais o mundo, as coisas do mundo, a bebedeira, a farra, a prostituição, as drogas. E o que aconteceu? O lado onde estava Deus, os anjos e os servos de Deus estavam gritando: rapaz, sai de cima do muro, vem para cá, sai daí, vem para cá, pula para cá, pula para cá. E no outro lado, onde estava Satanás e os demônios, um silêncio total. Ninguém dizia um pio, uma só palavra. E o jovem ficou intrigado: meu Deus, esse grupo aqui está me chamando e esse aqui não diz nada. E ele pergunta para Satanás: poxa, por que vocês não estão me chamando também? Porque lá do outro lado, eles estão me convidando, falando para mim descer do muro e ir para lá. Por que vocês não falam nada? E Satanás diz para ele assim: porque eu sou o dono do muro. Eu sou o dono do muro. Você em cima do muro já é meu. Meu irmão, se tem alguém aqui hoje, está indeciso se vai realmente trilhar um caminho de vitória com Deus, ou se vai ficar mais um pouquinho no mundo, para viver uma vida de derrota, uma vida de tristeza. Meu irmão, sai de cima do muro em nome de Jesus. A dúvida, ela pode ser um impeditivo para nós recebermos e vivermos uma vida de milagre. A dúvida é terrível. Seja específico. Não tenha dúvida, tenha convicções, porque a convicção, ela te leva a viver algo poderoso com o Senhor. Em sexto e último lugar, nós aprendemos aqui o último ensinamento com essa história. Não deixe nada te impedir de seguir a Jesus. Esse é o nosso tema da noite. Não deixe nada te impedir de seguir a Jesus. Veja aqui que o texto diz, Marcos capítulo 10, 52, Jesus diz para ele assim, ó irmão, ó: vá, disse Jesus. Olha o que Jesus fala para ele: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Irmão, eu buguei quando li isso. Jesus fala para ele: vá, meu filho, a sua fé te curou. Eu falei: ué, a fé dele curou ele? Mas não foi Jesus que liberou ali o milagre e ele voltou a enxergar? Claro que sim, irmão. Claro que quem fez o milagre foi Jesus, só que tem um grande detalhe. A atitude de fé desse ex-cego foi a atitude dele, a ousadia dele, a perseverança dele, a insistência dele. Foi exatamente isso que fez o milagre acontecer. Sabe por quê? Às vezes não estamos vivendo uma vida de milagres. Falta de atitude, falta de fé, falta de ousadia, falta de um espírito empreendedor, falta de um espírito de coragem, de fé. Irmão, Deus não nos deu um espírito de timidez, Ele nos deu um espírito de ousadia. Então, meu irmão, vá, meu irmão, minha irmã, vá e viva tudo aquilo que o Senhor preparou para você. É coisa linda demais. Você crê? Diga um amém. Deus tem coisas lindas para nós vivermos. Veja aqui, Jesus diz para ele assim, ó: vá, a tua fé te curou. Para pensar agora. O cara é cego, está sem ver há um bom tempo, morando na rua, sem poder trabalhar, e Jesus fala para ele: meu filho, você está curado agora, vá. Ele tinha aqui toda a oportunidade, ele tinha aqui a autorização de Jesus para ele viver a vida dele e ser feliz. Só que tem um detalhe: esse camarada nos dá mais um ensinamento. Ele que tinha tudo para ir viver a vida dele, recomeçar, voltar a trabalhar, conquistar, alugar ali o kitnetzinho dele, comprar um fogãozinho de 2 bocas, comprar uma geladeira ali usada para recomeçar. Ele fala: não, eu não vou fazer isso não. Jesus tem algo melhor para mim. Diz o texto da palavra que imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho.
Que aula! Que aula que esse camarada nos dá nessa noite. Ele tinha tudo para viver a vida dele. Só que ele não deixou o milagre atrapalhar a vida dele de seguir a Jesus. Ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu o melhor. E quantas pessoas nos dias de hoje pedem para Deus: Senhor, me dá uma casa bonita. Me dá uma casa bonita com uma televisão bem bacana, com um sofá bem confortável. E quando essa pessoa recebe essa bênção, parece que o sofá agarra ela assim, ó, e fala: não, fique em casa hoje. Fique em casa. Não vai para o culto, não. Esse sofá está tão quentinho, está tão gostoso. A televisão está tão bacana. Poxa, você tem a geladeira agora que você sai até água na porta. Não, fique em casa. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Muitas pessoas hoje pedem um carro legal, uma esposa, um esposo, um filho, um emprego melhor. E infelizmente, quando elas recebem, sabe o que elas fazem? Elas param de seguir a Jesus. Está tudo bem, agora está tudo tranquilo, eu não preciso mais ir tanto na igreja, eu não preciso mais ser tão assíduo na igreja. Não, irmão, não podemos deixar nada e ninguém nos impedir de seguir a Jesus. Diz a palavra que nada e ninguém poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essas bênçãos, elas precisam ser recebidas sim, porque nós lutamos por elas, nós oramos por elas. Mas não deixe, meu amado irmão, não deixe elas te atrapalharem, te impedirem de seguir a Jesus. Eu não sei se você já viu a história de um jovem, eu não vou saber pronunciar o nome dele, é Nick Vujicic. Nick Vujicic. Eu não sei se é francês, François. Eu sei que o Nick, ele é um grande servo do Senhor, mas ele nasceu sem os braços e sem as pernas. Ele nasce sem os braços e sem as pernas. E ele só tem a cabeça e o tronco. E a primeira vez que eu vi esse jovem palestrando, eu falei: uau, uau, meu Deus, fiquei até com vergonha. Eu com braço e com perna não faço a metade do que ele faz para o reino de Deus. Mas o Nick nasceu com essa deficiência devido a uma síndrome rara chamada por tetraamélia. Ele nasce sem os troncos, sem os braços, sem as pernas e apenas o tronco. E durante muitos anos ele procurava incessantemente obter uma resposta de Deus. Ele perguntava para Deus: Deus, por que eu? Por que eu? Você já perguntou para Deus alguma vez? Você passou um momento difícil na sua vida e você perguntou: Deus, por que eu? Por que eu estou passando por isso? O Nick se fez essa pergunta e aos 8 anos de idade ele tentou se matar, de verdade. E o que aconteceu? O Nick conseguiu ressignificar a vida dele. Ele conseguiu encontrar um propósito para a vida dele. Ele ressignificou. Ele pegou uma dor e transformou em uma bênção. O Nick, aos 17 anos de idade, ele fundou uma ONG chamada Life Without Limbs, que quer dizer vida sem membros. Ele montou uma instituição aos 17 anos de idade, que ele podia ajudar pessoas que viviam a mesma deficiência que ele tinha. Uma causa nobre. Uma pessoa que pegou a sua dor e transformou em bênção. Ele falou: eu tenho uma dor, mas agora eu consegui ressignificar. Agora eu vou ajudar outras pessoas que ainda não conseguiram superar essa dor. Que coisa linda. E o mais interessante, que ele anda de skate mais do que eu, irmão. De vez em quando eu dei uma batida. Hoje em dia não dá mais, porque a idade vai chegando. Eu me lembro o último tombo que eu tomei e fiquei quase 2 meses com o pulso aberto. Fui tentar andar de skate pensando que era adolescente ainda. Mas o Nick, ele anda de skate, ele nada. Ele é um grande atleta. Apenas com
o tronco e a cabeça. E ele tem uma esposa linda. E ele tem filhos lindos. É um homem normal, mas sabe por quê, irmão? Ele tomou uma decisão para a vida dele. Ele decidiu: eu não vou deixar nada me impedir de seguir o mestre. Eu não vou deixar essa circunstância de não ter braços, de não ter pernas. Eu não vou deixar isso roubar a alegria do meu coração, roubar a alegria da salvação do meu coração. E hoje ele é um grande palestrante, convidado para pregar em vários países, porque ele resolveu não deixar nada impedi-lo de seguir a Jesus. E nessa noite, meu amado irmão, nós temos essa oportunidade. Deus nos trouxe aqui nesse lugar tão aconchegante, onde nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, para que nós possamos ressignificar dores, para que possamos não permitir mais que nada nos desvie dos caminhos do Senhor, que nada nos atrapalhe de seguir a Jesus, porque Deus tem coisas poderosíssimas, maravilhosas, para cada um aqui viver ainda. Mas para isso, nós vamos precisar ter Jesus nos nossos corações. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa noite. Senhor, existem pessoas aqui hoje que ouviram a Tua voz e elas sabem que precisam ressignificar. Elas sabem que durante a sua caminhada elas estavam à beira do caminho e elas foram se afastando e ficaram como esse cego, sem um rumo, sem uma direção e sem um pai. Senhor, o Senhor não trouxe esse homem, essa irmã aqui hoje, nessa noite à toa. Senhor, ministra agora nesse coração, Pai, para que seja uma noite de recomeço na vida dessa pessoa que se afastou dos Teus caminhos, na vida dessa pessoa que ainda não fez uma aliança com o Senhor. Pai, que hoje seja noite de salvação nesse lugar. Nós queremos declarar no nome de Jesus que seja noite de salvação nesse lugar, que corações se rendam ao Senhor e não deixe nada, ninguém, nenhuma circunstância, pessoas, nem coisas nos afastarem do Teu amor. Meu amado irmão, você que entendeu essa mensagem, você que entende que precisa de Jesus para continuar caminhando, para que Ele te cure dessa cegueira espiritual, para que Ele te cure de toda tristeza, de toda angústia, de toda depressão, de toda solidão. Jesus está aqui hoje para te curar. Jesus está aqui hoje para restaurar a sua vida. E para que isso aconteça, basta você fazer uma simples oração comigo. Você que nessa noite está recebendo Jesus na sua vida, como Senhor da sua vida, faça essa oração comigo. Repita aí no seu cantinho, bem baixinho, ninguém precisa ouvir, é você e o seu Deus. Diga assim: Senhor, meu Pai. Chama de Pai, fala assim: oh, meu Paizinho, meu Pai, eu recebo o Senhor no meu coração nessa noite. Ah, Senhor, como eu preciso do Senhor para me ajudar a vencer as batalhas e as lutas e as diversidades da vida. Ah, Senhor, chega, não quero mais esse sofrimento. Eu recebo Jesus, eu recebo o Senhor no meu coração nessa noite. Espírito Santo, entra na minha vida também, faz morada no meu coração. Eu te recebo, Jesus, no meu coração hoje, e é no Teu nome que eu oro. Amém. A igreja continua em oração, de cabeça baixa. Meu amado irmão, você que fez essa oração sincera, verdadeira nessa noite, eu queria orar por você.
Eu queria te pedir que você levantasse apenas uma de suas mãos e baixasse em seguida. Alguém fez essa oração comigo nessa noite? Levante sua mão, que eu quero orar por você. Deus abençoe, meu irmão, glória a Deus. Mas alguém recebendo Jesus nessa noite, em seu coração, dizendo: Jesus, muda minha vida, muda minha história, eu quero viver algo novo com o Senhor. Mais alguém nessa noite que fez essa oração comigo? Deus abençoe, meu irmão. Mais alguém hoje recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador? A mais alguém, a mais alguém? Levante apenas uma de suas mãos, que eu quero orar por você e encerrar o culto. Agora eu quero perguntar para você, você que estava nos caminhos de Jesus, você que estava na presença de Deus, mas se afastou. Você se afastou e ficou à beira do caminho. Meu amado irmão, hoje é noite de recomeço. Hoje é a sua noite de você voltar a receber a alegria da salvação. Você que nessa noite está voltando para Jesus, levante sua mão que eu quero orar por você. Alguém que nessa noite estava afastado dos caminhos do Senhor e está voltando, Deus abençoe lá atrás, aleluia, aleluia. Mais alguém? Mais alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e nessa noite está voltando? Levante apenas uma de suas mãos. Eu quero orar por você. É algo muito simples, mas no mundo espiritual tem um peso muito grande. Mais alguém? Mais alguém? Levante sua mão, eu quero orar por você. Aleluia, Senhor. Eu quero te louvar, Pai, te exaltar, Senhor, Pai, por cada vida que nessa noite se rendeu ao Senhor. Espírito Santo, entra agora nesse coração. Eles estão dando essa autoridade, Senhor. Eles levantaram as suas mãos para o Senhor nessa noite. Ah, Senhor, entra na vida deles, faz uma mudança incrível. Escreve o nome deles no livro da salvação, com o teu precioso sangue, com o sangue de Jesus. E que eles possam a partir de hoje viver algo lindo com o Senhor, algo exponencial, algo maravilhoso. Que o Senhor venha restituir tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo. Que hoje seja a noite de restituição em todas essas vidas. Nós te agradecemos porque há salvação na casa, e nós te louvamos e te exaltamos no nome de Jesus. E que o povo de Deus te concorda, que liga na terra, diga um amém bem forte. Senhor, obrigado por essa noite. Nos leve em paz, debaixo da tua graça, debaixo das tuas santas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus aqui presente e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Que é a igreja mais incrível da Tijuca digam glória a Deus, digam glória a Deus, aplauda Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, boa semana.